Graças, paz, queridos e amados irmãos, santos de Deus, juntos estamos e louvado seja o nome do Senhor, porque nesse espaço a gente pode aprender mais da palavra do Senhor. Eu quero convidá-los nessa noite para a gente estudar o módulo 7. Esse módulo 7 do curso de liderança, ele vai focar no ensino dele na vida da igreja. E por que a gente saiu do módulo 6 para o módulo 7? Cabe aqui uma explicação. No módulo 6, a gente tratou e lançou a luz da palavra de Deus sobre as nossas próprias vidas, sobre a nossa vida espiritual, sobre o nosso relacionamento pessoal com Deus. Agora nós vamos avançar para o módulo 7, porque agora nós vamos tratar da nossa vida espiritual comunitária, né? Quando nós estamos reunidos como corpo. Porque lá vai refletir a nossa vida espiritual pessoal. É no corpo que nós vamos refletir. Então, agora nós nos movemos da nossa vida espiritual pessoal para a vida espiritual do corpo de Cristo, né? Da igreja, do qual nós fazemos parte como membros. E é por isso que o módulo 7, ele vai focar o ensino dele na vida da igreja dividido em 3 áreas. Então, eu vou mostrar para os irmãos as áreas que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar na área de ministério. Então, quando nós estivermos trabalhando na área de ministério, que é o primeiro momento, né, os primeiros momentos, nós vamos focar na igreja como organismo espiritual. Então, na área de ministério, as 3 áreas que nós vamos trabalhar nesse módulo, primeiro, focando a igreja como organismo espiritual. Mas nós não vamos ficar somente aí, nós vamos avançar. Nós vamos avançar para mostrar a igreja como organização estruturada. Então, a gente vai falar da igreja falando da administração da igreja. E a igreja, que é o corpo, é um ministério, um organismo, é também uma organização estruturada. E nós vamos, por fim, tratar a igreja como organização de edificação. Então, a gente vai falar de educação, no quesito de ensino na vida da igreja. Então, ministério, administração e educação. Qual o nosso propósito aqui? É ensinar cada irmão, cada irmã, treinar e equipar vocês como líderes, pastores, sobre a natureza, a estrutura, a prática administrativa e as prioridades da igreja, com um só objetivo. Tudo isso para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, a gente vai ler 1 Timóteo 3, 14 e 15, que diz assim: escreva essas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Para tanto, então, irmãos, nós vamos fazer a leitura bíblica da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, eu estou propondo aqui que nas próximas semanas, 3 semanas, nós façamos a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E por que ler primeiro aos Coríntios? Já que nós estamos tratando de igreja, nós vamos poder perceber como era uma igreja do primeiro século. Porque nós sempre temos em mente que a igreja primitiva era perfeita, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Porque nós pensamos na igreja primitiva do livro de Atos só nos capítulos iniciais. Mas 1 aos Coríntios fala de uma igreja do primeiro século, aquelas primeiras igrejas que foram fundadas. E aqui é a igreja primitiva. E por que nós vamos ler essa carta? Por diversas razões. Você vai ler essa carta e a gente vai ler, eu estou propondo a leitura da carta nessa matéria, para que você perceba como a unidade da igreja estava em grave perigo por causa de preferências e disputas pessoais dentro da igreja. Então, que estava correndo risco era a unidade da igreja. Você vai perceber na leitura que a influência que a igreja sofria da cidade também trazia problemas para a vida da igreja. E como é que essa influência se manifestava lá dentro? E você pode perceber isso na carta. Manifestada em imoralidade, capítulos 5,
Comportamentos sexuais condenáveis, capítulo 6. Atitudes indignas entre os participantes do culto, inclusive na ceia do Senhor, lá no capítulo 11. Então, nós vamos perceber e vamos ver uma fotografia, e a primeira carta de Paulo aos Coríntios é essa, é uma fotografia de uma igreja numa determinada cidade, lá do primeiro século. E a leitura vai ser da seguinte forma, meu irmão, depois eu vou publicar isso para que você, no grupo, para que todos os alunos tenham acesso. A leitura bíblica vai começar a partir de hoje, dia 8. Então, você vai ler de 8 a 12 de abril, você vai fazer a leitura dos capítulos 1 a 5, 1 Coríntios 1 a 5. Dos dias 15 a 19 de abril, você vai ler mais 5 capítulos, de 6 a 10 agora. E depois de 22 a 27, aí então você vai ler 6 capítulos, tá bom? De 11 até o 16. E ao fazer a leitura, você deve perceber algumas coisas. Quando você estiver fazendo leitura, perceba, anote o que estava acontecendo, qual é o pano de fundo, ou seja, o que estava ocorrendo na vida daquela igreja. Perceba e anote também na sua leitura como o problema, se houver problema, dificuldades, pecados, como ele foi tratado, como cada uma daquelas questões foram tratadas. E, por fim, por quem foi tratado, quem é que precisou tratar, quem tratou, envolveu quem. E aí, se você tiver dúvidas, se você tiver perguntas, vocês compartilham entre vocês lá no grupo de estudos, né, no nosso grupo do CT, do Centro de Treinamento, e também compartilhem comigo. E nós vamos tratar sempre dessas perguntas, dessas dúvidas, sempre que nós iniciarmos uma nova aula. Tá ok, então? Então, combinado? Então, Alexandre. Sim, pastor, essa leitura é sem comentário, né? Só a Bíblia, né? Isso, só leitura, tá bom? Só fazendo anotações mesmo. Lembra lá do exercício do módulo 1 de observação? Então, aquelas 3 coisas que vocês vão observar. O que está acontecendo lá? Se está acontecendo, quem tratou lá com a questão do que está acontecendo? E depois, qual foi o resultado? O que é que aconteceu na igreja? Tá bom? Mais alguma dúvida sobre a leitura? Não precisa me enviar as anotações de vocês, não. Isso é um exercício para vocês também já treinarem o módulo 1. Então, vocês vão estar nesse exercício, tá bom? Aí vocês dizem como foi tratado, quem esteve envolvido no tratamento lá. Então, queridos, nós vamos tratar da primeira área do curso proposto no módulo 7, que é o ministério eclesiástico. E nesta área nós vamos aprender sobre a igreja como um organismo vivo. Para isso nós vamos pensar. Quando você escreve a palavra igreja, você deve escrever com letra maiúscula ou minúscula? E qual a diferença entre escrever igreja com letra maiúscula e escrever com letra minúscula? Diga lá. Ou isso não faz sentido? Lembra? Igreja, organismo vivo. A gente deve escrever igreja com letra maiúscula ou minúscula. Quando é que a gente escreve com letra maiúscula e quando é que a gente escreve com letra minúscula? Existe alguma diferença? Maiúscula por se tratar talvez por se tratar de... acabei de falar aqui... Você é maiúsculo. Maiúscula por se tratar de... Nome próprio. Nome próprio. Talvez. Então, nós estaremos tratando de organismo? Eu acho que por se tratar do corpo de Cristo, né? A igreja enquanto o corpo de Cristo, não sei se...
E minúsculo Como também. como a noiva de Não é Cristo. maiúscula, mas É como a noiva de Cristo. Então é uma pessoa. Cristo, igreja. Mais ou Eu menos acho assim. que A igreja somos eu nós. acho eu acho que quando é uma igreja, qualquer igreja. Então começa com uma letra minúscula. Quando é a igreja, está fazendo referência a alguma instituição específica. E por isso começa com letra maiúscula. Muito bem, estamos aí, ao redor da questão. Todo mundo está falando, está correto. É que sempre que nós escrevemos igreja com letra maiúscula, nós estamos falando de denominação. É sempre igreja, e aí eu coloco a denominação que ela pertence. Por exemplo, Igreja Batista. Então, vamos dizer que igreja com letra maiúscula é igreja com CNPJ. Né? É igreja com uma instituição que veio à vida e é reconhecida porque ela tem um registro, é a igreja com estatuto. Então, é a igreja com letra maiúscula. Já a igreja com letra minúscula trata da igreja como corpo espiritual. Não é proibido escrever com letra maiúscula, é só para a gente fazer essa separação, tá bom? Entre, em si, o corpo de Cristo e, às vezes, a organização. Como a gente está tratando do organismo, deixa eu avançar com vocês agora, para a gente pensar sobre o retrato da igreja. Página 17 do módulo 7, o retrato da igreja. Essa expressão retrato é uma expressão tanto quanto antiga, né? Porque retrato falava-se de quadros que eram pintados. Então, nós vamos pintar um quadro da igreja, o retrato da igreja. E por que é importante pintar esse quadro da igreja? Porque, irmãos, a falta de entendimento bíblico sobre a natureza da igreja, sobre a sua origem, sobre a sua missão e o seu destino, então são 4 coisas, sabe? A natureza da igreja, o que ela é, a origem da igreja, de onde ela vem, a missão é porque ela está aqui, destino é para onde ela vai. Então, essas 4 coisas, se houver e se há falta de entendimento bíblico sobre essas 4 coisas, há uma distorção e limitação da visão do povo de Deus. O povo de Deus fica com a visão distorcida e limitada sobre o que é igreja. E isso, irmãos, é uma tragédia. Porque quando a visão do povo de Deus ela é distorcida e limitada, o coração das pessoas, o coração da pessoa ele vai sendo blindado. Então, ele vai sendo, de alguma forma, endurecido. Os olhos vão sendo embaçados, você vai perdendo aquela clareza no olhar sobre a igreja, e, por fim, os ouvidos ficam ensurdecidos até chegar ao ponto da pessoa se tornar indiferente em relação à igreja, porque ela não entendeu a natureza da igreja, o que é a igreja, a origem dela, de onde ela vem, a missão dela, por que ela está, por que ela existe e o destino dela para onde ela vai. Então, nós temos muitas pessoas indiferentes em relação à igreja, porque aconteceu isso. Primeiro, a visão foi distorcida, depois ela foi limitada. Por isso que a gente vai começar a entender na natureza ou o conceito de igreja. Porque para compreender o ministério da igreja, nós temos que compreender a natureza da igreja. Então, comecemos com o conceito. O que é igreja? Quem pode abrir o seu microfone e falar nessa noite o que é igreja? Não o que ela faz, nem o destino dela, mas o que é igreja? Natureza. Estou ouvindo. seria, no caso, partindo aí, não sei se do original, né, eclésia, uma assembleia, uma reunião de pessoas. Então, É um vamos colocar prédio. a palavra aí.
É um prédio, né? Um lugar para adoração. Então, eu tenho aqui uma assembleia, eu tenho um prédio, eu tenho um corpo de Cristo. E a pergunta persiste: o que é uma igreja? O que é igreja? Essa é a palavra, tá bom? Eu acho que a igreja vai um pouco além do prédio, porque aonde um determinado grupo, uma assembleia se reunir, ali, não é, estará uma representação de uma eclésia, ou seja, de uma igreja. Então, assim, o prédio é importante, né? Mas talvez para o conceito, o mais importante porque pode ter prédio, não pode ter pessoas, pode não ter eclésia, né? Uhum. Então, vamos lembrar dessa palavra aqui. Lá no primeiro século, quando o imperador, e nesse período da formação da igreja, o Império Romano dominava. Então, quando havia um decreto que era enviado para todas as províncias que o Império Romano tinha, e a língua franca, ou seja, a língua utilizada pelo Império Romano, ela era a língua grega nos seus decretos. Então, passava-se um oficial convocando os moradores de determinada região ou cidade para que eles se reunissem para ouvir o decreto. Às vezes o decreto não era só do império, mas era da própria cidade. E lá naquela cidade, o oficial que tinha que fazer a leitura do decreto, seja ele um decreto da própria cidade, um decreto de um governador, ou até do imperador romano, ele passava de porta em porta, convocando as pessoas para que saíssem das suas casas e se reunissem num lugar específico. Esse lugar específico era a praça, ou lugar central da cidade, que era designado e chamado de Ágora. Então, lá na Ágora era onde o decreto era lido. Porém, o chamado, a batida na porta, ela tinha essa palavra aí, eclesia. Então, eclesia era a palavra que era dita quando se batia na porta, que significa ser chamado para fora. Então, se nós conectarmos isso, nós vamos chegar a essa designação de igreja. Então, o conceito de igreja é este. Igreja é o quê? A congregação, ou congregação chamada por Deus para fora do mundo. Podia ser também a comunidade. Congregação, comunidade, a gente vai perceber que elas têm todo o mesmo sentido. Então, a congregação chamada por Deus para fora do mundo e para pertencer ao reino eterno de Deus. Então, sai do reino do mundo, do império das trevas, e entra para o reino do Filho do seu amor, que é o reino eterno de Deus. Com o propósito de... Então, a igreja é esta congregação ou comunidade chamada por Deus para fora do mundo e para pertencer ao reino eterno de Deus, com o propósito de se reunir para a adoração e para o serviço, visando cumprir os propósitos de Deus. Vejamos 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, a carta que vocês devem ler. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Eu destaco a palavra chamados, porque a ideia de igreja é essa, chamados para fora. Então, a palavra aqui significa chamados, é a palavra kletos, e ela significa divinamente chamado, divinamente convocado. Não é uma convocação qualquer, você é convocado por Deus, você é chamado por Deus. E ela foi colocada aqui para enfocar justamente esse chamado geral de Deus. O que é esse chamado de Deus? É o convite que ele faz a todas as pessoas para que todos possam receber a sua salvação. Então, com isso em mente, nós vamos pensar sobre o sentido da palavra igreja em seus dois usos mais comuns. Quais são os usos mais comuns da palavra igreja que nós encontramos? Nós encontramos a palavra igreja sendo usada para designar, e é dito assim, primeiro, a igreja universal, não é a denominação. Então, igreja universal é a palavra. O que é universal?
não é a denominação. A ideia aqui é uma igreja, tá bom? Que vai englobar todos aqueles de todos os tempos que verdadeiramente foram salvos pela fé em Jesus. Então, igreja se a gente contar a partir da cruz de Cristo, o ministério de Jesus, então todos aqueles que colocaram verdadeiramente sua fé em Cristo Jesus para serem salvos, eles formam a igreja universal. Bom? Igreja universal. E quando fala da igreja universal, Efésios 5, 25 a 27. Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Bom, se você pegar o texto bíblico, é que aqui o versículo aparece todas as palavras grafadas em caixa alta, em maiúscula, mas a palavra igreja no texto em Efésios, ela aparece em minúscula, para tratar da igreja como um todo. Então, Cristo amou a igreja. Então, aqui Paulo está falando da igreja num sentido geral, que nós chamamos de igreja universal. Ao mesmo tempo, nós temos também o uso da palavra igreja para tratar da igreja local. O que é a igreja local? É aquela que engloba as congregações visíveis dos discípulos de Jesus. Então, toda igreja local quando as reunidas, elas formam a igreja universal. Bom? Então, eu só quero corrigir um conceito. Não é o corpo invisível de Cristo a igreja universal. Pelo contrário, é o corpo visível de Cristo através das igrejas locais. As congregações, as comunidades locais que nós podemos encontrar os discípulos de Jesus atuando. Então, Filipenses capítulo 1, versículo 1 diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. Perceba que aí, inclusive, há uma hierarquia. Então, tem os santos, tem os bispos, aqui a palavra bispo é a ideia de superintendente, e também os diáconos, né? Os bispos aí englobam os pastores, tá bom? Não é título que alguém ganha porque subiu de função, mas é uma das designações do pastor. O pastor, ele é chamado de pastor, presbítero ou bispo, quando ele exerce funções diferentes. Aqui o bispo, ele é supervisor, a ideia é essa, de ser um supervisor do rebanho, aquele que está cuidando do rebanho, administrando o rebanho. Apocalipse 3:20, Alexandre, ele trata de igreja local, porque ele está tratando especificamente da igreja de Esmirna. Ainda que a aplicação do verso 20, né, nós podemos pensar nesse sentido. Bom, ele está à porta da igreja e bate, ainda que lá estivesse tratando daquela igreja local, mas como aplicação, nós podemos pensar, isso se diz respeito a todas as igrejas em todos os lugares. E a igreja, então, ela é composta do povo de Deus, e não do lugar onde ele se reúne. Então, igreja é o povo de Deus, reunido em determinado lugar. Por quê? Porque nós estamos enfocando a igreja aqui como um organismo espiritual. Vai chegar o momento de falar como organização estruturada, aí a gente trata sobre essa questão do lugar. Mas agora o foco é no organismo. E por ser um organismo espiritual, o ministério que a igreja exerce, ele, por pertencer a um ministério espiritual, um organismo espiritual, olha as características do ministério da igreja. Página 18 do módulo 7. O ministério da igreja, por ser um organismo espiritual, é um ministério espiritual. Então, todo o ministério da igreja é espiritual, com uma mensagem espiritual. Não importa o ministério, mas todo ministério que envolve a igreja como corpo, e ele é um organismo vivo, então ele é um ministério espiritual. Tem uma mensagem espiritual que ele precisa ser
agora ter essa mensagem espiritual, a ser levada por um povo espiritual, por razões espirituais e na dependência de poder espiritual. Então, só para que os irmãos entendam, todo o ministério da igreja é espiritual, tem uma mensagem espiritual, o povo que a leva é um povo espiritual e faz isso por razões espirituais na dependência de poder espiritual, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Com isso em mente, vamos observar como a Bíblia agora retrata a igreja. Ou seja, nós vamos tratar da natureza espiritual da igreja. E para tratar a natureza espiritual da igreja, a Bíblia apresenta pelo menos 3 metáforas que ilustram as intenções divinas para com a igreja. Quais são essas metáforas? A Bíblia apresenta a igreja como o corpo de Cristo, em Efésios 4:12. Isso é para ilustrar a igreja que está viva, está ativa. É uma igreja funcional, como o corpo é funcional. E ela é funcional, ela é corpo, então ela possui membros que constroem juntos o corpo visível de Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja. E eles só conseguem fazer isso, construir a igreja pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia também mostra, através de uma metáfora, a natureza da igreja, através da metáfora, quando mostra a igreja como família de Deus. E por que é uma família? Porque aqueles que são chamados por Deus e recebem Jesus como Salvador, se tornam filhos adotivos de Deus. E a Bíblia diz que vão se tornar co-herdeiros com Cristo. E se é uma família, existe um pai, e Deus, como pai, exige que seus filhos o imitem. E a terceira metáfora é que mostra a igreja como um edifício espiritual, que é um santuário santo. Ainda não é um santuário físico, mas aqui é um edifício espiritual. É a casa de Deus, é o templo do Espírito Santo. Então, a igreja é uma construção viva e espiritual que não é feita por mãos humanas. E Deus, então, recebe honra por meio do sacrifício do seu povo. Sacrifícios de louvor, sacrifícios de serviço. E Deus ministra, quer dizer, o povo ministra esses sacrifícios a Deus, sacrifícios de louvor, sacrifícios espirituais, e também ministra uns aos outros, quando edifica o povo. Então, edifica a Deus quando adora a Ele, edifica uns aos outros, ministra uns aos outros quando edifica a vida do outro crente, e ministra ao mundo quando anuncia o Evangelho. Isso vai nos mover agora para a estrutura espiritual da igreja. Então, essa igreja tem uma estrutura. Como é que funciona essa estrutura? Então, ela funciona da seguinte forma. Cristo é o cabeça da igreja e é também a pedra angular. Então, ela é a base, ele é a base, ele é a cabeça da igreja. Os crentes, eles são pedras vivas. São santos e são servos. Santos aqui é que eles foram separados do mundo para Deus. E agora eles são servos de Deus, através de Jesus Cristo. Então, Cristo é a cabeça, o fundamento, a pedra angular. Os crentes agora formam o corpo como pedras vivas, santas e como servos. Eles vêm preenchendo. E os líderes espiritualmente capacitados. Essa é a estrutura que a igreja tem. Essa é a estrutura que a igreja pode ter e precisa ter. Então, a igreja precisa ter a base e a cabeça, que é Cristo. A igreja precisa ter os crentes como pedras vivas, que eles são separados e servos uns dos outros e servos de Deus. E os líderes, dentro dessas pedras vivas, Deus levanta líderes espiritualmente capacitados para fazer com que os crentes, como pedras vivas, santas e servos de Deus, possam fazer essa edificação do corpo de Cristo. Isso nos leva agora, na página 19, à função espiritual da igreja. E qual é a função espiritual da igreja? Então, vamos pensar aqui em relação a todos os membros. Não quero falar só de liderança, não quero falar só de um ou outro cargo ou função. Eu quero falar de todos os membros. Qual é a função espiritual da igreja? E a gente vai perceber que nós podemos tratar de 6 formas. Primeiro,
Eles são participantes que contribuem, que precisam uns dos outros. Então, nós estamos falando do quê? Nós estamos tratando da função espiritual da igreja. E os membros, eles precisam ser participantes que contribuem para o corpo e que precisam uns dos outros. Eles precisam enxergar isso. Ele precisa contribuir. E contribuição aqui, não pense só em finanças, eu digo contribuição, o seu dom, o seu talento, a sua disposição, o seu tempo, a sua vontade. E isso ele faz sabendo que ele é participante, mas que ele precisa do outro membro que também precisa dele. A função espiritual da igreja agora precisa ser percebida também que os membros, eles devem estar cheios do Espírito Santo para comunhão e também para capacitação. Tanto para ter comunhão um com o outro, mas também para capacitá-lo, para servir e para, inclusive, ensinar o outro. Precisamos entender que na igreja todos os membros são iguais em valor, mas com funções diferentes. Mas o valor delas é o mesmo. Não importa o tempo que ela está na igreja, elas têm o mesmo valor, mas têm funções diferentes. Isso precisa ser percebido e entendido. Também, os membros da igreja precisam viver como filhos da luz para agradar ao Senhor. No desempenho, no exercício, na vida como igreja. Também, os membros precisam estar decididos no cumprimento dos propósitos de Deus. E, por fim, eles têm que estar envolvidos como servos no triplo processo. Que triplo processo que é esse? É um processo, ele é triplo, e precisa de servos para que ele seja executado. Qual o triplo processo? Primeiro, edificar o corpo em amor. Então, os crentes, os membros, precisam, como servos, ajudar a edificar o corpo de Cristo em amor, a construir. Segundo, como servo, precisa ser testemunha de Cristo. E terceiro, precisa fazer tudo para glorificar a Deus. De forma que, irmãos, todos os membros da igreja são santos e servos. Todos os membros da igreja são santos e servos que deveriam estar envolvidos no serviço espiritual a Deus. Todos estão? Não. Essa é que é a grande questão. Ele é santo, ele é servo e deveria estar envolvido no serviço espiritual a Deus. Como eu disse, talvez a visão dele foi distorcida e está limitada quanto ao que é igreja. Agora, na página 20 do módulo 7, o que a gente percebe lá? Que todo membro de igreja deveria enxergar-se como um servo ministro de Cristo. Ele é servo, mas ele é também ministro de Cristo. E ele deveria estar envolvido na adoração, através de um serviço espiritual realizado na igreja, mas realizado também através da igreja. De maneira que nós precisamos pensar agora na igreja, e esse serviço da igreja, esse entendimento da igreja, para a gente avançar para o propósito da igreja. Qual é o propósito da igreja? Página 21. Página 21. O propósito da igreja. Qual é o propósito da igreja, irmãos? Página 21. Bom, o propósito da igreja envolve 3 pontos. Para que ela existe? Qual o propósito dela? O que ela quer alcançar? Então, o propósito da igreja envolve 3 pontos. O primeiro deles é fazer discípulos de Cristo. Porque o mandamento de Jesus para a igreja, debaixo da sua autoridade, é fazer discípulos e discípulos de todas as nações. Mateus 28, 18 diz, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Irmãos, a palavra autoridade aponta para o poder de Jesus como Deus e a autoridade que ele dá aos seus santos. E ele tem essa autoridade, ele deu agora uma ordem para os seus santos, para que eles possam agir na medida em que são guiados pela fé na palavra revelada de Deus. E de que forma o Senhor ordenou fazer discípulos de todas as nações? Ele ordenou de 3 formas. Acompanhe comigo. Primeiro, fazer discípulos através do evangelismo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
Mateus 28, 19. Para isso é preciso pregar o evangelho de Jesus aos perdidos. É preciso fazer discípulos através do evangelismo. E você faz evangelismo pregando o evangelho de Jesus aos perdidos. Segunda maneira é fazer discípulos através da condução. Você faz discípulos através da pregação e depois aqueles que recebem precisam ser conduzidos. E aqui Mateus 28, 19 diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora é levá-los decididos a confessar Jesus e participar da sua igreja. E o terceiro ponto é fazer discípulos através da instrução, ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei, e isso que eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Aqui agora é treinar os crentes na palavra para que se tornem obedientes e maduros. Então, fazer discípulos, irmãos, é um processo de conduzir pessoas a se tornarem verdadeiros seguidores de Cristo através de um comprometimento sincero. Isto envolve trazer pessoas a Cristo através da evangelização e firmar pessoas em Cristo através da edificação. Isso vai nos levar, então, à página 22, que o segundo propósito é fazer os crentes amadurecerem em Cristo. Fazer os crentes amadurecerem em Cristo inclui, a partir da página 22, inclui a proclamação da palavra que alimenta espiritualmente. Por isso que Paulo disse assim em Colossenses 1:25, dela, da palavra, me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Então, aqui é preciso ensinar com toda a sabedoria, porque a proclamação da palavra feita segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus, da maneira de Deus, ele vai alimentar espiritualmente os membros da igreja. Mas não é só a proclamação da palavra, é a apresentação de pessoas maduras em Cristo. Tem esse objetivo. Precisa amadurecer as pessoas, nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, nos diz Colossenses 1:28. Aqui é preciso aconselhar, é preciso alertar, quando for preciso repreender, corrigir e encorajar o irmão. E não fica somente nisso. É preciso a realização da obra no poder do Espírito Santo. E Colossenses 1:29, Paulo disse, para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em Deus. Então, é preciso ter esforço e luta, mas conforme o poder de Deus. Um terceiro propósito é manifestar a glória de Deus a todos os homens. 1:27 de Colossenses, a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, os propósitos da igreja, e o propósito da igreja é evangelizar e edificar pessoas para a glória de Deus e também para o bem delas. Nós falamos, então, de propósitos até agora, e a gente precisa falar agora de prioridades. Porque no meio de todos os propósitos, quais são as prioridades da igreja? E vamos tratar delas nessa noite. Vamos tratar das prioridades da igreja lá na página 23 do módulo 7. Página 23 do módulo 7. E a igreja precisa ter 3 prioridades em equilíbrio baseada na grande comissão dada e nos trazida há pouco lá em Mateus. Então, nós vamos agora fazer uma aplicação do que aconteceu na igreja primitiva em Atos. Então, 3 prioridades precisam estar em equilíbrio na igreja. Ou a igreja vai focar numa coisa e esquecer das outras. Então, precisa estar em equilíbrio. São 3 prioridades. A primeira é a prioridade do evangelismo. E como é que se faz isso? Indo. Indo para quê? Para trazer os de fora da igreja. E para isso é preciso se relacionar com descrentes. Relacionar-se com descrentes não é viver como o descrente vive,
não é agir como ele age, mas é preciso se relacionar com ele. Se eu não me relaciono com o descrente, como eu posso pregar o evangelho para ele? Então, eu preciso ir, proclamando o verdadeiro evangelho no poder de Deus aos descrentes. Para quê? Para que pessoas sejam salvas. Lá em Atos 2,47, o texto diz, o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. É preciso ir. Então, essa primeira prioridade que a igreja tem é o evangelismo. Precisa ser prioridade da igreja, evangelismo. Para isso é preciso ir. A igreja vai precisar ir, sair. Né? Sair ali de dentro do conjunto das quatro paredes para poder proclamar o evangelho aos descrentes. Às vezes nós queremos pegar o descrente e trazê-lo para a igreja para que ele possa ouvir ali. Mas o correto é evangelismo, é indo. Por isso que Jesus diz, ide por todo o mundo. Mas, como nós estamos buscando equilíbrio, não basta somente ir, só evangelizar. Porque isso aconteceu na década de 70 no Brasil. Não houve um equilíbrio. Então, o Brasil recebeu duas grandes cruzadas do Ministério Billy Graham. E o próprio Billy Graham esteve pregando no Maracanã. Então, ele fez duas grandes cruzadas, né? Cruzada Billy Graham, aqui no Brasil, e a cada noite o Maracanã estava lotado, e tinha mais de 150 mil pessoas ouvindo o evangelho a cada noite, durante uma semana toda. O que aconteceu? Milhares de pessoas receberam Jesus Cristo. Mas eu estava lendo que essas pessoas não foram encaminhadas para uma igreja local. Parte delas não cresceu, não foi discipulada. Portanto, 1 ano a 2 anos depois, você já não conseguia mais encontrá-los. Então, a ênfase não pode estar só no evangelismo, mas evangelismo é prioridade. Então, qual que é a segunda ênfase para a gente trazer equilíbrio? É o reunindo-se. O reunindo-se, o propósito é edificar os que já estão no corpo de Cristo. Se eu evangelizei, eu trago os que são de fora, e agora eu preciso edificar, porque agora ele vai se reunir comigo no corpo de Cristo. E eu agora já me relacionei com os incrédulos, com os perdidos, eu preciso me relacionar com os meus irmãos, uns com os outros, dentro da igreja. Isto promove a edificação. Então, a segunda prioridade da igreja, a primeira é a evangelização, a segunda é a edificação. E para edificar, eu preciso me reunir com os meus irmãos. Eu preciso edificar e ser edificado pelas aquelas pessoas que estão no corpo de Cristo. Eu preciso me relacionar com outra pessoa, com outras pessoas. Porque acontece duas coisas. Na edificação, eu posso ser edificado pelo ensino que eu recebo quando eu estou reunido, mas eu posso ser edificado também pela comunhão que eu participo quando eu estou reunido. Então, essa edificação é promovida tanto pelo ensino quanto pela comunhão, porque ali eu vou encorajar, fortalecer e edificar, e ser encorajado, fortalecido e edificado. Atos 2,42 diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, mas também em 2,42, 45 diz que eles tinham tudo em comum, suprindo necessidades, partilhando suas posses, partindo o pão, comendo junto e dando graças. Então, evangelização para fora, edificação para dentro. Qual a terceira prioridade da igreja? É a exaltação, irmãos. O foco agora é glorificar a Deus. E para isso nós precisamos nos relacionar com Deus em adoração. Então, para cima, para dentro, para fora. Para fora, para dentro, para cima. Viu? Atos 2, 42, 47 diz, estavam envolvidos nas orações, no louvor e eram admirados. Que quando essas três coisas estão em equilíbrio, a exaltação a Deus, olha, a evangelização aos perdidos e a edificação aos crentes, o poder e a presença de Deus, você percebe aqui que estava lá na igreja primitiva, tanto no meio deles, como entre aqueles que iam sendo salvos. Atos 2,43 chega a dizer, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Vê?
somente pelos apóstolos, não por toda a comunidade. Não é toda a igreja que fazia sinais e maravilhas, apenas os apóstolos. Página 24, irmãos. Porque na Bíblia, o crescimento numérico, e às vezes nós estamos muito focados hoje no crescimento numérico, mas vale lembrar, na Bíblia o crescimento numérico é sempre resultante do crescimento espiritual. Primeiro se cresce espiritualmente, depois há um crescimento numérico. Por isso que era muito importante as prioridades relacionais na igreja. E ainda continua sendo importante. Página 24. Nessas prioridades relacionais, o que a gente encontra, irmãos? Primeiro, vertical. Vamos lembrar, vertical é para com Deus. É o meu relacionamento com Deus. Então, aí eu estou vendo a prioridade relacional, eu tenho que me relacionar com Deus, para depois fazer na linha horizontal, que é eu me relacionar com outros cristãos, para então me relacionar com os perdidos. E cristianismo, o que é cristianismo? É quando você está adequadamente, equilibradamente relacionado com Deus através de Jesus Cristo e está se relacionando com outros crentes através da capacitação do Espírito Santo. E aí, o livro de Atos, ele vai nos mostrar algo muito interessante, né? Como é que a igreja foi caracterizada lá em Atos? Como uma igreja de oração, de louvor, que experimentava o poder, tinha as posses em comum, sofria perseguição, também passava pela purificação, tinha uma vida de pureza e também de produtividade. E todas essas ações, elas estavam centradas ao redor da proclamação da palavra de Deus. Dessa forma, a igreja estava em constante atividade. Através do quê? Não eram programas, irmãos. Olha como a igreja estava em constante atividade. Primeiro, da pregação, que era a pregação, o evangelismo, para fora da igreja. Tudo aquilo que você direciona para fora da igreja, ainda que seja no pátio da igreja, quando eu digo para fora, não é só fisicamente, mas é feito para pessoas que estão ao redor da igreja, para a comunidade, para os vizinhos. Você está fazendo evangelismo, ainda que você use o pátio da sua igreja, tá bom? Ainda que você use lá as classes da sua igreja, você está fazendo evangelismo. Mas tem também uma segunda ofensiva da igreja, que é através do ensino, que é a edificação. Aí é para dentro da igreja. É tudo aquilo que se propõe para dentro, para edificar os crentes, para fazer os crentes crescer. Então, quando nós estudamos esses pontos, que são muito importantes para a vida da igreja, é necessário observar uma regra fundamental que a gente precisa diferenciar entre princípios bíblicos e práticas culturais. Por quê? Porque precisamos entender que os princípios bíblicos, eles são atemporais. Eles ultrapassam culturas, eles podem ser seguidos e praticados em qualquer tempo. Mas práticas culturais são ações que fazem parte da tradição, do costume de um povo, de um tempo específico, de um momento específico. É diferente de princípio espiritual. Vamos trazer isso na prática aqui, porque a gente está falando da igreja primitiva, e aconteceu algo lá que a gente precisa entender. O que é um princípio atemporal, uma prática cultural? Nós vimos lá na igreja primitiva que eles estavam vendendo todas as suas posses e tendo todas as coisas em comum sob a liderança dos apóstolos. Essa era uma prática cultural. Por quê? Porque Deus não deu um princípio espiritual que é atemporal, que é para todo mundo sempre vender todas as posses, porque está debaixo da liderança dos apóstolos. Não, irmãos. Qual é o princípio atemporal que Deus está nos dando? Como igreja, 20 séculos depois, que os crentes podem partilhar das suas posses materiais para suprir a necessidade dos outros, porque o foco aqui era suprir a necessidade uns dos outros. Então, a prática do ministério da igreja, portanto, se preocupa com o quê? A prática do ministério da igreja, que é o ministério espiritual, seguir os princípios bíblicos através de práticas culturalmente apropriadas. Então, a gente entende assim,
os princípios vão determinar a função e o propósito. A função e o propósito. Mas a prática depende do uso, da forma e dos programas corretos para efetivar os princípios e concretizar o propósito. Então, qual é o propósito? Aí é o princípio espiritual. O meu propósito é fazer determinado programa para alcançar e evangelizar essas pessoas. Propósito, é princípio atemporal. Eu tenho que evangelizar mesmo em todo o tempo. Então, esta é a função desse programa. A função desse programa é chamar pessoas com qual propósito? Evangelizá-los. Mas, agora, a prática cultural vai depender do lugar onde eu estou. O que eu posso fazer? Que programa que eu posso fazer lá para que eu consiga atrair e, ao mesmo tempo, evangelizar essas pessoas? Então, princípios atemporais e propósito não mudam. Eles formam o quê e o porquê do ministério. Então, o princípio atemporal e o propósito não vai mudar nunca. São os princípios atemporais que nunca mudam, como evangelizar e edificar, e o propósito que vai dizer o que eu preciso fazer e por que eu preciso fazer aquele ministério. Por que aquele ministério existe? Já as práticas culturais e os programas mudam e formam o como do ministério. Como eu vou fazer isso? Como eu vou evangelizar? Bom, eu vou evangelizar fazendo uma ação de saúde. Pronto, essa é uma prática cultural. Este é um programa. Eu vou aqui, então, trazer pessoas que vão aferir pressão, pessoas que vão fazer testes, que vão fazer isso, aquilo, outro. Então, através dessa feira de saúde, eu vou atrair pessoas e aí eu vou pregar o evangelho. Assim, irmãos, Deus nos deu, como igreja, liberdade para praticar a verdade e os princípios da palavra, através de diferentes tradições e práticas. Então, nós não temos só uma prática, nós podemos pregar o evangelho, e Deus nos deu, então, como igreja, liberdade para praticar a verdade e os princípios da palavra, e diferentes tradições e práticas. Eu posso criar algo ali, um ministério na igreja que vai alcançar os perdidos, e eu vou estar evangelizando, mas eu posso também ter algo que vai edificar a vida dos crentes, trazer ensino, comunhão. Por exemplo, eu posso promover um café da comunhão. E quando eu promovo um café da comunhão, um café comunitário, que é muito comum na nossa igreja, local aqui, os cafés comunitários. Os cafés comunitários agora, eles são dirigidos pelo Ministério de Família. Então, o Ministério de Família visa fazer o quê? Integrar as famílias. E essa integração, essa comunhão é promovida através do café. Quando os crentes, cada um trazem alguma coisa, eles juntam todas essas coisas e todos tomam um café juntos. Vê que isso é uma prática, tá bom? E elas são diferentes. Na sua igreja local, talvez vocês digam, aqui nós promovemos comunhão de uma outra maneira. Porém, 4 pontos precisam ser observados em tudo isso, irmãos. Primeiro ponto, tradições, práticas e métodos precisam ser sempre compatíveis com os padrões da palavra. Eu não posso pegar qualquer método para realizar as coisas. Bom, eles precisam ser compatíveis com os padrões da palavra. Marcos 7, 8 e 9. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Então, o que precisa ficar muito claro? Deus não abençoará o que a igreja faz se os seus meios e métodos forem não bíblicos. Página 26 do módulo. Bom? Módulo 7, página 26. Então, se você estiver fazendo algo na igreja, como igreja, mas não é um método bíblico, é um meio bíblico, Deus não vai abençoar. Olha o que diz 1 aos Coríntios 9, 26 e 27. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ser reprovado significa não resistir ao teste, não se mostrar como deveria. Por isso, irmãos, para a gente fechar essa primeira aula do módulo 7, eu quero deixar esse pensamento com todos vocês.
Irmãos, para desempenhar o ministério de maneira eficaz, a igreja precisa funcionar de acordo com os princípios bíblicos, sendo aplicados de maneiras biblicamente apropriadas. Então, a gente pode fazer, e você pode usar vários métodos, bom? Desde que você utilize meios bíblicos, você sabe que a palavra de Deus não está sendo violada. Então, com isso em mente, eu desejo para vocês a graça e a paz do Senhor, um grande shalom.